Então, pessoal, módulos da nova habilitação de Pet Shop, mais um recurso interessante, nova habilitação tem, é a questão da internação dos animais. Como no cadastro do animal, a gente tem dados, consulta, pesagem, vacinação desse animalzinho. A gente viu anteriormente, a gente tem todas as possibilidades de inclusão de dados aqui. Mas é claro também que isso tem a opção também da internação do animalzinho. Aqui na opção de auxiliares, vai ter mais um módulo chamado internação. Nessa tela, vai mostrar para vocês todos os animais que estão atualmente em internação. Essa informação do animalzinho pode mudar de cor de acordo com a situação da execução dos medicamentos, das prescrições médicas, das execuções dessas prescrições médicas. Então, por exemplo, assim, a gente tem aqui a cor laranja, uma cor parecida com laranja, tem aqui execução atrasada, ou seja, uma situação, um medicamento, alguma informação, um medicamento, alguma prescrição médica que está aqui, né, não foi feito para aquele animalzinho. Então, basta clicar aqui em mapa de execução, vai ver, por exemplo, tudo o que foi feito na prescrição. Claro, né, aqui a gente vai ter o acompanhamento. Também tem uma outra cor, que é execução em menos de 5 minutos. Então, se tiver algum medicamento, algum procedimento com medicamento que tem que ser feito nesse animalzinho que está internado, tem a possibilidade, então, de colocar também. Claro, também a execução, certo? Atrasada e quando necessário. Então, nessa tela aqui, ele vai mostrar sempre os animaizinhos que já estão internados. Aqui a gente tem uma opção de filtro, os animaizinhos que já foram internados, já ganharam alta ou que, infelizmente, foram a óbito. Tá? Então, claro, para mim, incluir uma nova internação, então aqui, por exemplo, aqui tem dados referente a esse animalzinho. Cada animalzinho, posso, claro, editar informação para ver os dados da internação. Posso também alterar o box, posso cadastrar vários boxes, os animais vão estar internados, tá? Então, aqui, vários boxes, cadastrar mais boxes, né? Aqui a gente também tem relatos médicos, né? Ocorrências e, claro, as prescrições. Algumas impressões, como, por exemplo, o histórico da internação, né? O resumo dessa internação, também mapa de execução, que nada mais é do que o mapa das prescrições desse animalzinho aqui também. Também tem a opção, por exemplo, de incluir itens, produtos, né, que estão sendo utilizados, vão ser cobrados também, inclusive serviços, tem como a cobrança da internação desse animalzinho. E aqui o histórico completo dessa internação. Para incluir uma nova internação, tá, pessoal? Basta que vocês cliquem aqui em adicionar. Lembrando que essas informações aqui são referentes a essa internação aqui, tá? Então vamos adicionar uma nova internação e a gente vai buscar o cadastro do animalzinho, tá? Então vamos pegar aqui o Ramel, tá? Aqui o proprietário do animalzinho e o tipo da situação que ela está agora. Ela está em triagem ou ela já está para internação. Então aqui a gente tem, por exemplo, tipo da risco, tá? O box, por exemplo, tem box definido, por exemplo, não está em triagem ainda, a gente pode colocar sem box definido, por exemplo, e aqui a gente tem a opção da alta. E aqui, dados da queixa, por exemplo, animalzinho está mancando, e gente por a pata, por exemplo, ok? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, diagnóstico. O médico fez um diagnóstico e está com a inflamação na patinha, por exemplo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, diagnóstico, ficar internada,
até incluir o tratamento, por exemplo. E aqui, se o animalzinho tem alguma alergia, né? Se tem alguma marcação no animalzinho, por exemplo, alguma coisa, vocês poderão colocar aqui essa opção aqui também. Bom, como o animalzinho está em triagem apenas, tá? Perceba que aqui ele já carregou algumas informações desse animalzinho aqui, tá? Ele carregou, por exemplo, assim, informação sobre as pesagens que a gente tem lá no cadastro do animalzinho. Então, todos os dados referentes às pesagens, inclusive foram colocados diretamente no cadastro do animalzinho, diretamente aqui no cadastro desse animalzinho. Então, todas as pesagens foi incluído no cadastro dele. Aqui a gente tem, inclusive, na ficha técnica, ficha de consulta, ficha clínica dele, aliás, não ficha técnica, nem consulta, ficha clínica do animalzinho, tá? Então a gente tem essas informações. Essas informações vão ser incluídas aqui já na internação, tá? Então esse animalzinho, por enquanto, não está internado, tá? E aqui, é claro, se o animalzinho tiver que ser internado, a gente vem aqui, faz a internação desse animalzinho, ok? E aí, claro, a gente pode vir aqui e colocar, então, o box. Esse animalzinho está internado, ó, confirma o box, pronto. O animalzinho está internado. Tá? Então, perceba que aqui a gente tem uma cor diferente, tá? Essa cor é a cor quando ele é admitido na internação. E a gente pode editar a internação dele para verificar alguma coisa. E aqui a gente pode, inclusive, colocar a previsão alta, né, para dia... Hoje temos dia 17. Então, vou aqui 2 dias de internação. Dia 20 do 3 às 13 horas, o animalzinho vai poder estar liberado. Tá? Bom, aqui a gente também tem, tá, pessoal, de na própria internação, colocar, então, o peso desse animal. Tá? Vou colocar aqui, ó, peso normal. Tá? Então a gente pode colocar aqui a pesagem, então a gente vai registrando aqui, ó, certo? Pesagem do animalzinho aqui no dia 3, tá? Então a gente já tinha sido registrado uma lá no cadastro do animalzinho e agora a gente já registrou esse peso aqui também na internação. Tá? Então, se vocês quiserem ocultar alguma informação, podem ocultar clicando na informação aqui. Tá? Aqui também tem a possibilidade de claro, a gente sempre tem que vai clicar em cima da internação. Tá? Então, olha só aqui, a gente clicando em cima da internação, as informações sobre essa internação. Tanto aqui em cima, por exemplo, colocar um relato médico. Então, o médico vai poder fazer, então, um acompanhamento, né? Colocar relato médico, né? Tomar medicamento, né? E aí a gente vai poder colocar aqui as informações, tá? Também tem a opção, tá, de a gente colocar uma ocorrência, por exemplo, né? Então, alguma ocorrência que teve durante a internação, vai poder colocar essa ocorrência aqui. Tá? Então vamos botar aqui dados, por exemplo, internado para tratamento, sei lá. Então aqui são dados referentes a alguma ocorrência que teve, tá, durante a internação desse animalzinho. Então olha só, pode colocar de box, pesagem para cada uma dessa internação aqui, tá? Referente ao animalzinho internado. Internação da vacina e aqui internação da mel, né? Aqui a gente pode colocar uma ocorrência e essa relato médico, tá, pessoal? Pode incluir vários relatos médicos, né? Então, inclusive aqui, por exemplo, dia 18/3, passou tudo, por exemplo, dentro do esperado. Então, a gente vai podendo colocar relatos médicos, data e hora desses relatos médicos, data e hora das ocorrências que estão tendo. Tá? Agora, é claro, para fazer o acompanhamento, por exemplo, dos medicamentos que tem que ser dado, tá, para o animalzinho, né, durante a internação, então aqui vai ter a opção de prescrição. Então a gente vai ter, por exemplo, prescrição apenas uma vez. Tá? Então aqui a gente vai colocar apenas uma vez, vamos colocar aqui um
fluidoterapia, então a gente vai colocar um soro, vamos colocar aqui, soro, né? Aqui a gente tem a opção, por exemplo, de macro gotas ou gotas, tá? Vou colocar uma dose, tantos ml, por exemplo, vou botar aqui 150 ml, tá? Via subcutânea, por exemplo, tá? E a velocidade das gotas em minuto. Aqui, uma gota, 5 gotas por minuto ou 10 gotas por minuto. Tá? E aqui a gente vai colocar algum suplemento, caso necessário. Então, essa também é uma prescrição. Mas também, certo? Vamos colocar uma outra prescrição, que vai ser recorrente, a cada, por exemplo, 3 horas, tá? Durante 3 dias. Né? E vamos começar isso às 10 da manhã. Né? E o procedimento é medicamento. Né? Vamos botar aqui anti-inflamatório. Claro, vamos colocar o nome do medicamento correto, né? Uma dose de comprimido, tá? Oral, e aqui o peso do animalzinho, coloca então aqui. Então a gente tem duas prescrições, uma que é uma fluidoterapia, que é um soro, certo? E outra também que é um medicamento que a gente tem que colocar. Então, inclusive aqui é o seguinte, ó, percebeu que já temos uma execução atrasada. A gente vai vir no mapa de execução e a gente vai ter aqui, ó, essa soro aqui já está atrasada. Então a gente vai poder, a gente vai colocar, ok? Olha, já está tudo certo. Se vocês quiserem, por exemplo, imprimir esse mapa de execução, pode vir aqui, imprimir e imprimir mapa de execução. Então são todos os medicamentos, o tempo de medicamento, e aqui, claro, a gente colocou só um genérico, tá? Mas aqui vai ter o nome do medicamento, um comprimido via oral a cada 3 horas por 3 dias. Vai ser um comprimido via oral a cada 3 horas por 3 dias. Então, toda vez que, se você quiser imprimir esse mapa de execução, colocar numa pessoa que está cuidando do animalzinho, às vezes não é o veterinário, às vezes não é uma pessoa que está lá trabalhando na clínica, tá? Então é possível imprimir esse mapa, né, e poder também acompanhar isso. Claro, toda vez que é feita uma execução, é interessante chegar aqui, ó, certo? E colocar que ela foi realizada. Aqui a gente tem, ó, todas essas execuções aqui, ó, a gente está atrasada. É interessante, cada vez que é feita uma execução, né, desse tipo de procedimento, vir aqui e marcar a opção, até para que o sistema, claro, tenha o controle disso que foi feito, e também o tempo que vai ter que ser feito. Então, olha só, quando aqui isso continua atrasado, porque, claro, a gente tem aqui várias execuções que não foram feitas ainda. Então, a gente vai marcar aqui as execuções. E agora que percebam que ambas os animaizinhos estão com as execuções. Ok. Clicando aqui no mapa de execução, tem todas as execuções. Olha, então aqui, ó, às 10 horas da manhã, a gente vai ter um anti-inflamatório para esse animalzinho. A partir do momento, tá, pessoal, que falta 5 minutos para esse ser aplicado, então, faltando 5 minutos para as 10 da manhã, então esse animal, essa cor dessa internação muda, chamando a atenção, claro, que está faltando 5 minutos para aplicar, então, esse medicamento. Então, basta vir aqui e depois, claro, marcar. É claro que vocês também, como a gente comentou, é possível imprimir, então, esse mapa de execução. E aqui também, se vocês quiserem já marcar manualmente, isso aqui é o acompanhamento. Mas é interessante que vocês também marquem aqui, referente a, ó, foi realizado, ok? Realizado, para vocês saberem que já foi realizado aqui. Claro que aqui a gente pode ver também dados de cada prescrição, tá? Então é possível aqui ver os dados de cada prescrição, ok? Tá? Tem um resumo dessas prescrições. Aqui a gente também tem, pessoal, claro, a qualquer momento, né? A qualquer momento que tem o detalhe da internação, a qualquer momento a gente pode colocar um relato médico, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vamos colocar mais um relato médico, por exemplo, botar aqui que passou 12 horas, medicamento respondendo bem, ou respondendo bem
ao medicamento. Tá? Então, continuar. Então, assim. Então, assim, é interessante colocando esses relatos médicos. Também, se tiver alguma ocorrência durante a internação, pode ser colocado aqui também. Aqui a gente vai poder ter o histórico de toda a consulta. Então, quando foi adicionado relatos médicos, prescrição médica, quando foi adicionado, tá? Ocorrência. Então, ele sempre está pegando a maior hora para cima, certo? Adicionado relato médico, adicionado, então, prescrição, adicionado ocorrência, mais um relato médico aqui adicionado, a inserção de peso, tá? Então aqui os dados da internação, e claro, aqui são os pesos que já tinham sido inseridos antes da internação do animalzinho. Então cada uma dessas corzinhas aqui representa uma internação, representa, então aqui internado na cor azul, inserção de peso nessa cor aqui parecida com mostarda, essa cor verde, tá? Foi incluído um relato médico, aqui também uma ocorrência, e aqui, claro, essa cor vermelha, prescrição. É possível, claro, tá, pessoal? Quando o animal está internado, é possível também incluir itens durante essa internação. Esses itens, tá, pessoal, vão ser cobrados. Então, por exemplo, um medicamento que vai ser dado, vamos poder colocar aqui, ó, por exemplo, aqui o medicamento, certo? E aí a gente vai colocar aqui, claro, se tiver um vendedor que vocês queiram pagar a comissão. Sempre lembrando, tá? Esses itens aqui, ele vai gerar uma ordem de serviço depois, posteriormente, com a cobrança desses itens. E esses itens podem ser tanto um produto como um serviço. Vocês viram? Né? Cadastrou aqui no cadastro de produtos isso, a gente tem, por exemplo, consulta está cadastrado. Tá? E aqui a gente também, vou pegar aqui um serviço, tá, pessoal? Tem uma consulta cadastrado. Claro, a gente também, por exemplo, cobrar a diária da consulta. Vamos duplicar esse cadastro aqui, ó. Colocar aqui, ó, diária de internação, aliás. Ok? E a gente vai colocar aqui um valor a diária de internação. Então, claro, a gente pode colocar aqui também itens referente a essa internação. Então, por exemplo, o seguinte, o animalzinho vai ganhar alta, né? E a gente vai poder colocar aqui, por exemplo, a quantidade, por exemplo, vamos botar aqui itens, colocar aqui diárias de internação, ok? Foram 2 diárias, né? E aí a gente vai poder incluir aqui, claro, um técnico pode ganhar comissão referente àqueles dias de internação. Tá? Então tá aqui, dia de internação, a gente grava, o animalzinho vai receber uma agora, e a gente está dando alta dele, tá, pessoal? Sem ter completado toda o mapa de prescrição. Um exemplo que, então, quando for tudo ok, quando o animalzinho vai ganhar alta, tem essa possibilidade. Infelizmente, tá, pessoal, se o animalzinho vier a óbito, também tem a possibilidade aqui de colocar, então, o médico veterinário que está tendo esse atestado de óbito, a causa do óbito e o relato de óbito. Então, claro, tá, pessoal, que aqui a gente vai ter informação, tá, vamos colocar aqui, e claro que o sistema sempre vai solicitar o registro do óbito, a mesma coisa que a alta. Então, vamos dar não para ele aqui, vamos voltar e vamos dar alta para o animalzinho. Vou colocar aqui que foi ok, respondeu bem. Deu bem. Okay? E aí a gente pode, claro, inclusive abrindo responder continuar. Tratamento. Tá? Então a gente vai gravar aqui, termo registro de alta, vamos dar assim para ele. E claro, a partir do momento que esse animal tem a alta, tá aqui, ó, certo? Recebeu a alta, ok? Ah, então aqui tem todos os dados dele. É possível, então, em cima dessa alta, poder gerar, então, uma ordem de serviço.
Então, qualquer momento que a gente tem internação dela, então vamos pegar aqui a última internação, aqui, ó, aqui alta, todos aqui de alta dele, alta em 3/3, alta em 16/3. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, alta em 16/3. Aqui tem o histórico dela, todo o histórico. E claro, a partir do momento que teve a alta, esse animalzinho, é possível, tá? Então aqui tem todos os dados, é possível gerar então uma ordem de serviço. Essa alta gerou uma ordem de serviço. Vamos aqui, ó, teve uma alta, gerar uma ordem de serviço. Essa aqui, ó. Essa aqui gerou alta. Tá? Então aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, essa alta aqui já teve, foi gerada uma ordem de serviço. E essa aqui, por exemplo, não urgente, que é o que a gente acabou de fazer aqui, alta no dia 20/3, na última consulta dela, a última internação, vir aqui uma ordem de serviço, ordem de serviço 508, a vacina, aí a quantidade de diárias que teve essa internação. A partir desse momento, então aqui a gente tem, ó, essa internação, gerou a AWS de 500. Então, conforme a gente vai mostrando aqui, claro, falei para vocês, a partir do momento que eu tenho uma alta, né, desse animalzinho, eu posso gerar então uma ordem de serviço, selecionar aqui então qual que foi a alta, a internação, a alta, claro, e aí a gente então vai gerar uma ordem de serviço referente, claro, aos itens aqui. Então aqui a gente pode, por exemplo, imprimir o resumo da internação. Então aqui são os dados da internação. Então aqui são os dados adicionados ao relato médico. Aqui são os dados que teve lá no início da internação, relato médico. Aqui foi o relato da alta, certo? Então aqui tem todas as informações. E aqui embaixo os itens foram incluídos nessa internação. Então, vacina, né? Claro que aqui a gente está colocando uma vacina, mas é claro que aqui seriam então os medicamentos, o soro que a gente deu para aquele animalzinho, os itens, cara, que vão ser cobrados, medicamentos que vão ser cobrados referente àquela internação. Como vocês viram aqui também na nossa internação, teve aqui um soro, somatório, tudo isso vão ser produtos que vão estar cadastrados no cadastro de produtos e serviços e depois vão poder ser incluídos nesses itens aqui. Como a gente não tinha esses cadastrados, acabou colocando aqui o somatório como exemplo para vocês verem. Tá? Então é interessante saber que aqui o resumo da internação também vai ter os itens. E esses itens, falei para vocês, cobrado, a internação, por exemplo, foi 3 diárias de internação. Tá? E claro, ela gerou então essa ordem de serviço número 58, essa ordem de serviço número 598 está aqui no módulo de movimentação de saída. Tá? Então aqui a AWS de número 58, a partir do momento que ela está aqui dentro do cadastro, tá? Então a gente vai poder dar uma olhada aqui, foi R$ 85 dos medicamentos, que aqui a gente medicamento, e também R$ 120 da internação, ou seja, cada internação R$ 360 total a internação. Então essa ordem de serviço aqui agora vai gerar, pode ser gerado um faturamento através do módulo INFE, e aí vai depender do sistema de vocês estão cadastrados. Então toda a internação, né, pode ser colocado itens e desse item gerado uma ordem de serviço. E aqui a gente tem o histórico completo, então, dessa internação. Tá? A mesma coisa, tá, gente? Esse histórico completo aqui, tá? É o histórico que a gente... Histórico impresso, também tem o histórico aqui em tela dessa internação. Pode ser acompanhado durante a internação finalzinho. Lembrando sempre, tá, pessoal? Peso, mas não só o peso registrado na internação. Mas os pesos já foram registrados, inclusive de forma manual, lá no cadastro do animalzinho. Voltando aqui, então a gente desmarca a opção e aqui está somente as internações que tem algum animalzinho internado, ou seja, só mostra aqui os dados dos animais que já estão, que continuam internados, ganharam alta e o que infelizmente vieram a óbito,
está aqui. Lembrando sempre, tá? No momento que o animal vai a óbito, marca a opção de animal vivo lá no cadastro desse animal. Então, esse também é um módulo de internação que está presente na nova habilitação de pet shop dos sistemas da DigiSaúde.